Olá! Vamos agora falar sobre as garantias e os privilégios do crédito tributário. Nilo, onde está localizado as garantias e os privilégios do crédito tributário? Essas garantias e os privilégios estão localizados nos artigos 183 ao 193 do Código Tributário Nacional. E há uma polêmica em relação a esses dispositivos. Parte da doutrina entende que as garantias e privilégios do crédito tributário foram recepcionadas pela Constituição como lei ordinária, ou seja, elas têm status de lei ordinária, ao contrário dos demais dispositivos do CTN, que teriam status de lei complementar. Parte da doutrina, por exemplo, o professor Hugo de Brito Machado, entende que as garantias e privilégios teriam status de lei ordinária. Contudo, porém, todavia, esse é entendimento minoritário. Você tem que levar para a prova que todo o CTN foi recepcionado como lei complementar. Então, ele foi uma lei formalmente aprovada como lei ordinária, mas materialmente o CTN, em todos os seus dispositivos, do artigo 1º ao artigo 212, no corpo principal, todos os seus dispositivos, inclusive os transitórios, como 213, 214, 215, 216, 217, todos foram recepcionados como lei complementar. Claro que alguns já foram revogados por outras leis complementares. Já. Agora, os que estão atuando no nosso mundo em plena vigência são leis complementares, ou seja, tem status material de lei complementar. E aí, as garantias e privilégios do crédito tributário também têm status de lei complementar. E isso já foi cobrado no nosso mundo dos concursos públicos, então já anote que garantias e privilégios do crédito tributário estabelecidos nos artigos 183 ao 193 têm status de lei complementar, porque o entendimento majoritário é que quando a Constituição estabeleceu no artigo 146, inciso 3, a linha B, que cabe à lei complementar dispor sobre crédito tributário, engloba, sobretudo, as garantias e os privilégios, ou seja, engloba toda a temática sobre crédito tributário, suspensão, extinção, exclusão, garantias e privilégios e a execução da dívida ativa também. Todo o CTN é recepcionado como lei complementar. Dito isso, que as garantias e privilégios do crédito tributário dispostas nos artigos 183 a 193 do CTN têm status de lei complementar, eu quero aqui diferenciar para vocês as garantias e os privilégios. As garantias do crédito tributário são meios que assegurem o pagamento desse crédito, ou seja, são formas, são dispositivos legais que têm o objetivo de garantir que o crédito tributário seja pago. Já os privilégios ou preferências, as preferências, é quando o crédito tributário está concorrendo com outros créditos de outras naturezas. Por exemplo, natureza trabalhista, natureza comercial, natureza civil. Então, quando ele está concorrendo com outros créditos, isto é, o devedor não tem capacidade de pagar todas as suas dívidas, só tem capacidade de pagar algumas dívidas, aonde o crédito tributário se localiza nessa preferência de pagamento daquele que não tem condição de quitar todas as suas dívidas. Ele tem preferência em relação ao crédito do direito do trabalho, ele tem preferência em relação ao crédito do direito civil, você vai ver isso comigo. Inclusive no regime importantíssimo da lei de recuperação e de falências, de recuperação judicial e extrajudicial e também denominada lei de falências, que hoje temos o Instituto da Recuperação Judicial e Extrajudicial
das empresas e temos o Instituto também falimentar disciplinado na mesma lei. Vamos tratar desse tema a partir de agora. Então veja comigo, meus amigos, que a garantia, como eu disse, é uma forma ou maneira de se assegurar o pagamento da dívida tributária. Ou seja, para assegurar a efetiva arrecadação do tributo, o CTN, o Código Tributário Nacional, estabelece especiais garantias ao poder público, ou seja, garantia que aquele crédito será quitado. Agora veja o que disse o artigo 183 do CTN, que essas garantias, elas não alteram a natureza jurídica da relação tributária. Assim como disse o artigo 139, que a constituição do crédito não vai alterar a natureza da obrigação, aqui da mesma forma se afirma que as garantias estabelecidas não vão alterar a natureza da relação tributária. Então, primeiro ponto, né, diz o CTN, a enumeração das garantias atribuídas pelo CTN ao crédito tributário não exclui outras garantias que sejam expressamente previstas em lei. Ou seja, podem outras leis dispor sobre o assunto? Pode. Inclusive, leis ordinárias dispõem sobre o assunto. E não há questionamento. Né? Mas o que você deve levar para a prova é que, mesmo leis ordinárias dispondo sobre o assunto, e é perfeitamente possível porque o CTN, ele autoriza, e quando ele fala lei, aí fala lei ordinária, o importante é você levar para a prova que os artigos 183 ao 193 têm status de lei complementar, mas isso não impede que uma lei ordinária estabeleça nova garantia, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Veja que, repetindo o que já disse, né, o CTN, o artigo 183 afirma que a natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste e não altera a obrigação a que corresponde. Ou seja, independentemente do número de garantias, né, que são formas, são meios de assegurar o pagamento da dívida tributária, independentemente do crédito tributário ter diversas garantias ou poucas garantias, independentemente da quantidade de garantias, independentemente do número de garantias, isso não altera a natureza da obrigação, que é uma obrigação de direito público, é uma obrigação tributária. Portanto, mesmo que seja legalmente atribuída uma garantia qualquer ao crédito tributário, este ou sua obrigação respectiva continuam a ter sempre natureza tributária. Porque o CTN foi muito bem em relação a isso. Porque existe doutrina que entende se o crédito tem natureza, o crédito ele tem uma garantia de natureza civil. O que é que vai acontecer? Se ele tem uma garantia de natureza civil, esse crédito tem natureza civil. Porque, como se fosse o acessório segue o principal. Todavia aqui, no CTN, não. Todavia aqui no direito tributário, não. Independentemente da garantia ser de natureza civil, o crédito continua sendo de natureza tributária. Veja o que é preferência. Como eu disse para vocês, quando o crédito tributário ele concorre com créditos de outra natureza, trabalhista, comercial, civil, né, administrativo, né, de natureza penal. Então, quando ele concorre com créditos de outra natureza, por exemplo, uma multa penal, o que acontece? Existem disposições presentes no CTN que dão preferência a esse crédito. Claro, essas preferências são limitadas. Você vai ver que não prefere nunca a legislação do trabalho e aos créditos decorrentes de acidentes do trabalho. Mas, mesmo não preferindo, o crédito tributário ele pode preferir a outros tipos de crédito. Por exemplo, créditos denominados de quirografários. Você vai ver isso comigo. Então, veja, a preferência do crédito tributário significa o privilégio desse crédito quando concorre com créditos de outra natureza jurídica. Desse modo, quando o sujeito passivo não tem bens, ou seja, ele está quebrado,
né, não tem bens ou valores para pagar todas as suas dívidas, o fisco tem preferência legal em relação a outros credores. Mas claro que essa preferência é nos termos da lei. Você vai perceber comigo que tem limitação. Tem limitação tanto no âmbito da aplicação da lei falimentar, como no âmbito da aplicação do direito tributário normalmente, mesmo que a empresa não esteja falida. Por exemplo, o crédito tributário nunca vai preferir a legislação do trabalho e de acidente do trabalho. Dito isso, em uma situação normal, afirma o artigo 186 do CTN, o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou tempo de sua constituição, exceto, como eu disse, os decorrentes de legislação do trabalho ou de acidente do trabalho. Então perceba, meu amigo, que a preferência do crédito tributário ela é gigantesca. Por quê? Porque o tributo financia o Estado. Como o Estado cumpre com as necessidades públicas, com as necessidades coletivas, através do abastecimento dos cofres públicos com tributos. Então, o crédito tributário, segundo o CTN, muito bem estabeleceu, ele tem preferência sobre qualquer outro crédito, exceto, salvo, na hipótese aqui uma situação normal, que não é uma situação falimentar e nem de recuperação judicial ou extrajudicial, ou seja, uma situação que não há aplicação da lei de falências, né? Numa situação normal, ele tem preferência sobre qualquer outro, exceto, salvo, em relação aos direitos trabalhistas e direitos decorrentes de acidente de trabalho, que são direitos básicos e fundamentais do cidadão brasileiro, e aí vão ter preferência, inclusive, sobre os créditos tributários. Ok? Então, veja a seguinte questão do concurso de juiz federal. Determinada sociedade comercial adquiriu bem imóvel gravado por hipoteca, devidamente registrado, ou seja, uma garantia de direito civil. Né? Por exemplo, são direitos reais de garantia, a hipoteca, o penhor, a anticrese. Direitos reais de garantia são essas três espécies, hipoteca, penhor e anticrese. Veja que aqui é um caso de hipoteca, né? A sociedade adquiriu um bem imóvel gravado por hipoteca. Sobreveio inadimplência da dívida hipotecária, que é de natureza civil, e de dívidas tributárias da União. Ingressaram judicialmente exigindo seus créditos, tanto o credor hipotecário, por exemplo, um banco, quanto o ente público, e foi penhorado o imóvel. Nessa situação, na alienação judicial do bem, o crédito tributário terá preferência, apesar de o imóvel estar gravado com garantia real. Verdade, está gravado com garantia real sobre o imóvel, a hipoteca, né, que garante o pagamento da dívida. Só que, em situação normal, o crédito tributário tem preferência sobre qualquer outro, como você viu no artigo 186, exceto os créditos decorrentes do direito do trabalho e os créditos decorrentes de legislação de acidente do trabalho. Então, salvo acidente do trabalho e direito trabalhista, em situação normal, o crédito tributário tem preferência sobre qualquer outro, então a questão está certíssima, ou seja, o caso tratado não é de falência, por conseguinte está certíssima a questão. Então, simplificando, garantia é um meio de assegurar o pagamento da dívida. Preferência é quando o crédito está concorrendo com outros e esse crédito vai ter preferência em relação a outros. E você viu aqui na aula de hoje que, na situação normal, o crédito tributário tem preferência sobre qualquer outro, salvo os créditos decorrentes do direito do trabalho e de acidente do trabalho. Abraço.